especialista sobre os perigos desses produtos. Bom demais esse tema, Sabrina, para cuidar da saúde da população, Sabrina. Oi, Nilvan, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, exatamente, muito bom esse assunto sim, porque a gente sempre quando vai no supermercado, olha, quer ver aqui, ó, quem que não já comprou esses ingredientes do supermercado? Todo mundo gosta de uma rosquinha, daquele sazon na comida, aquele salzinho diferente, né? Industrializado, mas ultraprocessado. Esse é o tema da nossa matéria de agora. Eu vou conversar com um nutricionista especialista no assunto, Joaci Barros. Tá aqui comigo, Joaci. Quando a gente vai no supermercado, a gente quer logo a praticidade. E esses alimentos chegam com muita força na nossa mesa. Mas é verdade que isso aí não é alimento de verdade? Ou seja, são coisas que fazem mal à saúde? Bom dia. Bom dia, Nilvan. Bom dia, Sabrina. Bom dia, pessoal. Então, a gente tem um leque de ofertas no mercado desses ultraprocessados, que são esses alimentos que passaram por diversos processos e eles acabam ocasionando vários malefícios para a nossa saúde, né? A gente tem indícios em vários estudos onde mostra, assim, problemas com hipertensão, crescimento do aumento de diabetes, problemas com colesterol e, inclusive, diversos tipos de casos de câncer, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher os alimentos que a gente traz para dentro de casa, porque a alimentação é o reflexo da sua saúde, ou a sua saúde é o reflexo da sua alimentação. Então, a gente precisa tomar cuidado e escolher melhor o que a gente traz para dentro de casa. Vamos explicar ao pessoal aí de casa o que significa alimentos ultraprocessados. O que é esse nome? Então, quando a gente fala de alimento ultraprocessado, a gente, nutricionalmente falando, a gente classifica ele em algumas formas. Então, eu tenho primeiro o alimento in natura, que é o natural. Então, por exemplo, uma fruta, uma verdura. Então, isso é natural, veio direto da terra, não passou por nenhum tipo de processo para que a gente possa fazer o consumo, certo? Pronto, aqui a gente tem frutas, aqui a gente tem alimentos in natura, certo? Depois dos alimentos in natura, a gente tem os alimentos que são minimamente processados. Por exemplo, o café que a gente consome todos os dias. O grão, ele é torrado, ele é moído, mas aqui só tem café. Mas é comida. Mas é comida. Então, não passou ainda por um processo de muito processamento. Ele foi só minimamente. Ele foi torrado e moído para que a gente possa fazer o consumo. Então, depois disso, a gente começa a ter os alimentos processados. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um queijo, que foi o leite processado. A gente vai ver como diferença é que existe... É o famoso requeijão, é isso? Esse é o requeijão. Só que na composição nutricional do produto, a gente não tem só leite. A gente tem leite, a gente tem amido, a gente tem gordura, a gente tem muito sódio, a gente tem conservante. E na própria embalagem, você já vai ter a informação. Tem muita gordura saturada. O que é essa gordura saturada? Indica que esse alimento tem um teor de gordura muito grande. Então, isso aqui é um alerta que quando você for fazer o consumo desse alimento, você está ciente que está levando gordura para sua alimentação. Então, aqui é um alimento que já é processado. E aí, depois disso, a gente tem os ultraprocessados, que eles são processados a mais. Então, ou seja, além de serem alimentos que passaram pelo processo de adição de outros componentes, eles vão ter ainda mais corante, eles vão ter espessantes, eles vão ter alguns produtos que fazem com que eles demorem o tempo na prateleira. Você concorda que se eu deixar esse biscoito ali fora, ele vai demorar um tempo para poder fazer o estrago? Sim. Então, um produto como esse aqui, um biscoito ou um presunto, tem validade muitas vezes de 3, de 6 meses, de 1 ano. Para isso acontecer, a indústria coloca muita química dentro do produto. Para poder conservar. Para poder conservar. E é esse tipo de produto ultraprocessado que traz o problema para a nossa saúde. A regra na nutrição, para a gente trazer saúde para o nosso corpo, é a gente comer quanto mais alimentos in natura, a gente estiver descascando mais e desembalando menos. Tá? Então, quanto menos a gente tirar da embalagem, a gente pode comer uma batata doce, um inhame, uma macaxeira, uma cenoura, todos os legumes, todas as frutas e evitar os enlatados, evitar os empacotados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de milho com ervilha. Exatamente, gosto muito, inclusive, uso em tudo. Maravilhoso. Então, o que é que a gente pode tentar fazer? Cozinhar esse milho na panela de pressão. Quer dizer, do jeito que eu pego aí na embalagem, eu posso cozinhar? Não, esse aqui aí não. Já veio pronto para consumo, porque ele aqui já é um alimento processado. Sei. Mas se você comprar espiga de milho, você vai lá no Mercado Central, compra espiga de milho e aí vai colocar na panela de pressão com pouco sódio, você cozinha, você pode debulhar e pode deixar guardado na geladeira. Olha aí, gostei da dica, é porque a gente fica nessa história de praticidade, Joaci. Esse negócio dá trabalho depois, né? Dá sim. Agora sim, o importante
conservante, a gente também pode fazer algumas técnicas. A indústria já começou a entender a necessidade de também trabalhar isso. Então, a gente já tem algumas marcas, por exemplo, esse produto que eu tenho aqui, apesar de ser um alimento que está envasado, se eu for observar na composição, ele só tem milho. Então, ó, deixa eu ver se eu consigo visualizar. Ingredientes? Ingredientes: ervilha, milho, certo? E água. Então, aqui nem sódio tem. Então, é um produto desta marca, deste modelo, que nessa situação aqui, a gente recomenda o consumo. Mas quando eu vou pegar uma segunda marca lá, uma marca que está dentro de uma lata, e você vê que tem salmoura, tem muito sal, tem muito sódio, o tempo de validade daquele produto vai ser muito maior, mas em compensação, ele também vai ter muito sódio. Imagina uma pessoa que tem um problema com hipertensão, vai consumir aquele milho, ele tá, por mais que você lave depois que tire da lata, mas o sal tá lá entranhado, vai fazer mal para a pressão daquela pessoa. Exatamente. E antes da gente finalizar, eu vou pedir para você falar aqui sobre o leite, que é algo que todo mundo gosta, muita gente pergunta. Tem uma pergunta, inclusive, do telespectador sobre o leite em pó ou o leite líquido. Qual é o melhor? Então, na verdade, ambos são saudáveis, são muito bons para a nossa alimentação. São riquíssimos em proteínas, fazem muito bom, são ricos em cálcio, a gente precisa disso para os ossos e tudo. O melhor é aquele que você gosta de tomar. Não tem problema em consumir o leite em pó e em consumir o leite líquido. Todos são seguros. Então, o leite em pó, ele passa por um processo de liofilização, que faz com que ele transforme-se em pó. E o leite líquido, hoje a gente já tem tecnologias bem avançadas, porque esse leite em caixa a gente chama de leite UHT, que ele passa por um processo de ultra high temperatura, que é uma temperatura, ele leva a um choque de muito quente, depois ele passa por um processo de resfriamento muito rápido e depois ele é envasado. Então, automaticamente, o produto ganha um prazo de validade sem a adição de conservantes. É seguro e a gente pode consumir. Muito bem. Então, para fechar aqui, aquela frase que ele disse, eu quero que vocês aí de casa copiem. Nesse caso, é desembalar menos e você tem que descascar mais. descascar mais. Obrigada, Joaci, viu, pelas suas dicas, mostrando esses alimentos aqui. Vamos pro in natura, vamos pro natural, que é melhor para nossa saúde. Deixa essas embalagens lá no lugar delas e vamos melhorar a nossa saúde, a nossa alimentação, para que a gente possa ter mais vida longa. Obrigada, Joaci, mais uma vez. Eu volto com vocês aí direto aos estúdios. Legal demais. Ó, a saladinha.